O dia que eu me apaixonei pelo cara que me atropelou. Não foi bem isso que aconteceu, mas eu acho que eu vou contar dessa forma. Eu tinha acabado de me mudar de cidade, foi quando eu resolvi ir em uma lanchonete que eu tinha visto nas redes sociais e aparentemente os lanches eram ótimos. Chegando na lanchonete, um cara simplesmente abriu a porta do carro, não deu tempo de frear. Eu estava de bicicleta, tá? Só pra pontuar, eu estava de bicicleta. Não deu tempo de frear e eu bati na porta do carro e caí. Foi esse atropelamento. Eu fiquei pé da vida com ele e ele meio que ficou pé da vida comigo. Ele não ficou tão bolado assim comigo, mas eu vou dizer que sim, porque ele me chamou de maluca. Como eu me machuquei, eu não queria mais saber do lanche. Eu já estava em frente à lanchonete, eu preferi voltar pra casa e outro dia marcar pra ir nessa lanchonete. Fiz isso. Quando eu cheguei nessa lanchonete, um cara veio me atender e aí quando ele começou a anotar o pedido, eu olhei bem assim pra ele e aí eu recordei de onde eu conhecia aquele cabelo ruivo parecendo fogo. Sim. Foi o cara que me atropelou em frente à lanchonete. Depois que ele anotou meu pedido e voltou para o interior da lanchonete, começou a acontecer umas coisas que me deixou um pouco insegura. Por alguma razão, quando ele me viu novamente, parecia que ele sabia exatamente o que eu estava sentindo, que eu estava com medo, que eu estava com insegurança, e ele começou a questionar, mas eu fingi que estava tudo bem. Quando eu fui pagar o lanche, ele perguntou se eu queria o comprovante de pagamento, eu falei que não, mas quando eu percebi, ele já estava me entregando o comprovante de pagamento e tinha alguns números anotados, o que eu entendi que fosse o número dele. Logo depois que eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para aquele número que ele anotou. Só que não era dele, era de uma mulher. Então foi aí que eu decidi voltar na lanchonete no dia seguinte para tirar satisfação com ele. E aí, quando eu cheguei lá, achando que eu ia me sobressair, ele falou que aquilo ali era um sinal caso eu estivesse precisando de ajuda, porque ele percebeu que eu estava muito tensa, com muito medo e nervosa naquela noite. Eu não sabia aonde enfiar a minha cara. Mas aí ele pediu pra esperar ele, que já estava quase na hora do intervalo. E foi a partir desse momento que a gente começou a se aproximar. Só que tem um problema. Ele é cristão e eu não acredito em Deus. Quer dizer, eu acredito em Deus. A Sophie que não, que é a protagonista da história que eu acabei de contar. Essa história tem um livro físico que está disponível no site da Flive e se chama O Sol Não Vai Voltar, disponível no link da minha bio.